Boa noite a todos. Aguardando aqui só o pastor Ricardo Poquivic entrar. Boa noite, Alô. graça e paz, pastor. Tudo bem? Tudo bom? Graças a paz, irmão. Tá, Sim. tá ouvindo bem? Tô perfeito, perfeito. Tá me Ah, ouvindo bem sim. aí? Sim, sim, estou ouvindo. Tá, graças a Deus. Ontem eu estive lá na live com o pessoal, acho que era da Missão Novas Tribos, né? É, Missão Novas Tribos. Isso, fantástica, gostei, viu? O trabalho que você desenvolve é muito interessante. E eu acho que é enriquece muito o meio missionário, né? Pastor, pode chamar de pastor, né? Sim, É pode pastor, né? ser. É Sim. pastor, né? É. Conheço um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Eu venho acompanhando nas mídias sociais, né? Venho acompanhando ao longo de um período, desde que eu ouvi falar do seu nome, né? Eu acho que foi no Complay, alguma coisa relacionada ao Complay. E aí, como a gente trabalha com indígenas, então é importante a gente estar acompanhando e sabendo de pastores como o senhor que trabalham com indígenas e que também é indígena, né? É importante a gente estar acompanhando e sabendo dos procedimentos atualizados, de como vocês trabalham, das dificuldades que um pastor trabalhando entre índios já é meio difícil, né? Aqui no Nordeste. E sendo um pastor índio, é mais difícil encontrar ainda, né? É É, interessante. Pastor, fique à vontade para você. Talvez alguns não lhe conheçam aqui, é importante que lhe conheçam e saibam sua história, né? Quem é o sim, sim. senhor, o que você faz, né? É, é. Depois também eu quero saber um pouco sobre a missão Jeremias, Tá né? certo. Sobre o trabalho de vocês. Eu fiquei Uhum. conhecendo e ouvindo de vocês, vocês trabalham com o povo potiguara aí no Rio Grande do Norte, né? Isso mesmo, né? Então, e logo quando eu fui para João Pessoa, para esse trabalho específico com indígenas do Nordeste, e nesse mapeamento, e nessa busca, eu fiquei conhecendo e conversei até com irmãos, né, daí da missão mesmo, mas acabou que a Uhum. gente não conseguiu fazer a visita no projeto e visitar. Eu fui até os Potiguara, mas da Baía Traição, da região ali da Baía Traição, Rio Tinto, né? Sei. E mas no Rio Grande do Norte não fui ainda. E nesse projeto nosso de trabalho de pesquisa dos povos indígenas do Nordeste, tá no projeto a gente chegar também no Rio Grande do Norte, fazer umas pesquisas em alguns povos que tem alguns ressurgidos, né? Alguns grupos que estão aí, né? Alguns já têm comunidades, Sim, aldeias, né? Mas outras não, né? Então, isso, é verdade. faz parte também. Eu faço parte do COMPLEI, que é um movimento chamado Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Então, eu sou do povo tereno aqui do Mato Grosso do Sul. Nós fomos evangelizados, o nosso povo, só para a gente ter assim, uma ideia, nosso povo indígena foi evangelizado em 1912. Foi quando nós fomos evangelizados por missionários estrangeiros. Então, de lá para cá, assim, os terenos saem agora para evangelizar outros povos. E a gente tem esse desafio, né, de ser assim a primeira etnia, né, nesse movimento assim que deu certo no Brasil de evangelização dos indígenas, foi nesse movimento em que a gente, nesse segundo movimento que houve, que a gente recebeu o evangelho, recebeu a educação, porque os missionários trouxeram a educação também, escola, né? Então, e isso mudou muito a nossa etnia, o nosso povo, nosso compromisso com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho.
porque nós somos evangelizados há mais de 100 anos. Então, isso é bom, mas nós temos o compromisso de levar o evangelho adiante, aos outros povos também. Então, né, já alcançamos aí, né, na história, o povo terreno já teve mais de 20 etnias já trabalhando, tem igrejas em mais de 20 etnias. Isso é o compromisso que o Terena tem, né, com o evangelho, de estar aí pregando para os outros parentes. Nós chamamos de parentes, né, o indígena chama o outro de parente, e isso nos deixa muito à vontade. Apesar de nós sermos totalmente diferentes de várias, cada tribo tem seu costume, sua língua, seu jeito de viver, sua cultura, né? No Brasil nós temos 344 etnias. E nós somos também aí em mais de 180 línguas, né? Línguas diferentes. Alguns povos, né, no Nordeste não falam mais, mas ali na região do Maranhão, as etnias lá falam o idioma ainda, né? Então, que o Maranhão faz parte do Nordeste. Os Cricati, Isso. o Gavião, o povo Guajajara, o povo Canela, então a maioria, porque eles têm mais proximidade com o Norte, então eles ainda têm o idioma. E aqui só no Pernambuco que existe o Funiô que fala o idioma, né? Eles falam Iatê, que é o idioma deles. Então, ao resto assim, das comunidades indígenas quase não tem mais, né? Seria assim né, o idioma deles. Mas no Brasil tem essa diversidade de tribos, né? Mesmo falando idioma ou não, cada um tem sua tribo, seu modo de viver. Não são iguais, né? Nós não somos iguais, somos de costumes e cultura diferentes, né? Apesar de sermos considerados só índio, né? Índio, e isso tem muita influência no tratamento em que o povo indígena recebe, porque se você não considerar cada etnia, por exemplo, aquele que mora na selva, o que mora nos ribeirinhos, o que mora aí no sertão, o que mora em matas isoladas, então, se você não considerar os urbanos, né? Se você não Também tem sua considerar particularidade, né? se você não considerar cada um assim como é o jeito de viver, você não encontra um jeito certo de trabalhar, né? Então, com o povo indígena. É preciso saber a história de cada um, do seu povo, cada grupo, para você poder chegar e ter assim um sucesso, vamos dizer assim, né? Com a pregação até do próprio evangelho mesmo, né? Então, isso é muito importante. Conhecendo os nossos irmãos Potiguara, visitando eles aí na Baía da Traição, graças a Deus que ali tem já irmãos, né, que são crentes em Cristo Jesus, tem as igrejas, Tem né, igreja. e isso assim nos alegra muito, porque nós precisamos, né. Conheci também um pastor, ele é Caimbé, no interior da Bahia, pastor Rogério Pancararu, ali no Pernambuco, o pastor Otair, nos Pancará, né, na Floresta. Então a gente vai somando forças, irmãos, para poder fortalecer uns aos outros, né, os indígenas do Nordeste. Sabemos que a perseguição é muito grande, muito forte, né? O trabalho contra, assim, a força contra o Evangelho é muito forte no Nordeste, né? Assim, tem muita influência de ONGs, de universidades, e pessoas que são contra o Evangelho. E coloca na cabeça dos nossos irmãos indígenas que se eles, né, se converterem ao Evangelho, eles vão deixar de ser índios, né? Isso é muito ameaçam assim, né? Os próprios indígenas, né? O irmão tem essa experiência, né? Que os nossos irmãos indígenas aí ficam com medo, né? De se converter ao Evangelho, porque eles vão deixar de ser índio. Essa é uma palavra assim muito comum entre eles.
visitando assim alguns do Ceará, algumas do Alagoas, Pernambuco, aí mesmo né, na Rio Grande Paraíba, do Norte. onde eu tô, né, Rio Grande do Norte. Então, parece que é muito comum você ouvir entre os indígenas que não podem se converter ao evangelho porque vão deixar de ser índio. Não é verdade, irmão? Não tem Sim, é verdade. Tem essa essa. resistência. Em alguns casos tem essa resistência. Então, isso, Isso tem mais isso a ver com a não cultura é verdade. e religião, né? Sim, sim. Então, é Diferenciar entre porque religião e cultura, né? é porque a cultura deles é a mesma, a religião e a cultura é a mesma. Por exemplo, fazer o ritual do Toré, Sim. dos rituais, é o ato religioso e é o ato cultural, né? Aham. Isso. Então, você tem que aí fumar o charuto, fazer o toré e ir para a mata. E isso aí é a mesma coisa que o ato religioso e ao mesmo tempo é o ato cultural, Cultural. né? Cultural. Então, para nós, por exemplo, assim, já é bem definido para nós. Nós temos idioma, nós temos uma comida específica, um artesanato específico, um jeito de morar específico. É, e aí tem a religião, né? Que a gente pode ter a religião que a gente escolhe. E para a gente é bem claro essas diferenças. Então eu posso, como crente, eu posso dançar a dança do bate-pau, e a dança do bate-pau é uma dança cultural, a gente chama de dança da ema, né? Então é, é algo que eu, como crente, eu posso fazer, sem problema nenhum. Porque é uma expressão cultural histórica, Cultural. tem toda uma história por trás. Não afeta em nada eu ser um evangélico e fazer isso. Por exemplo, tem comunidades que, aí no Nordeste, que se a pessoa se converte, eles não podem mais usar, por exemplo, um cocar, não pode ter um colar de dente, porque além do que, assim, né? Tem igrejas que vão e falam assim, olha, se você se converteu, você tem que Abandone tudo deixar. isso, né? Abandone tudo isso. Então, É eu verdade. vejo que os nossos irmãos, eles são pressionados dos dois lados, né? A Fica no comunidade ali meio, né? indígena pressionando eles para eles não se converterem, porque vão deixar de ser índio. E ao mesmo tempo que se converte, a igreja que levou o evangelho fala assim, não, vocês agora têm que abandonar a Essas purunga, o pinturas, né? cocar, a pintura, né? Então, é necessário a gente assim ter um preparo, né? Um preparo para Verdade. que a gente possa comunicar o evangelho, assim, como ele é verdadeiro, é puro, ele não ele não vem confrontar a nossa identidade indígena, ele só confronta mesmo o pecado, né? Então, o que é pecado, ir para índio, para branco, para qualquer ser humano, é Qualquer pecado. um. Isso Verdade. diante de Deus, a gente tem que deixar, né? Mas da cultura, o que é puro, o que é bonito, o que a gente pode conservar, que a gente conserve, né? Que não tem nada a Sim, ver verdade. com a nossa salvação. Pastor, aqui, algumas vezes, eu ouvi alguns irmãos de igrejas se escandalizarem quando, por exemplo, eu danço toré, né? Aí quando vê a gente dançar o toré, né? E aí se escandalizam porque aquilo não pode, isso não pode, isso fere a nossa fé, né? O cristão evangélico não indígena, né? Ele acaba não compreendendo essas coisas também, como você falou, acaba pressionando esse indígena, né? Ele não sabe se deixa a sua fé, se deixa a sua cultura, fica no meio desse debate aí, né? É, aí, assim, né? Eu estava observando o Toré em dois momentos. Um momento eu fui observar o Toré, num momento assim, entre os Potiguara mesmo ali na Baía de Traição, eles estavam dançando o Toré na comemoração do Dia do Índio. E nesse era um ato assim mais
era bem religioso, as cantigas religiosas, o cachimbo rolando e adoração ali a deuses, né? Então, Uhum. e os atos espíritos, assim, as invocações que eles fazem, a dança, tudo, né? Então, essa parte, isso não nos convém fazer. Não nos convém fazer. Sim. Por quê? Porque eu não posso. Ah, eu sou índio, eu vou. Nesse momento eu vou adorar, eu vou. Não, a gente não pode adorar Deus nenhum, Ou a adora não um ser o nosso Deus, ou adora o outro, né? só ao nosso Deus verdadeiro. E em outro momento eu fui no Índio Potiguara também, mas ali da Rio Tinto, e naquele momento os potiguaras fazendo a roda do toré, com a sainha, com a purunga, mas cantando hinos, louvando a Deus, cantando canções que adoram o Senhor. E eles estavam fazendo dentro da igreja. Então, quem está olhando assim de fora, fala, mas é o toré. Sim, é o mesmo toré, mas um adora um Deus, o outro adora um Deus verdadeiro. Esse nós podemos fazer. Isso a gente pode fazer com certeza. Adorar o Senhor numa roda de toré, cantando hinos, né? Se alegrando com os irmãos, louvando a Deus. Agora, jamais assim eu vou entrar numa roda de toré em que há uma invocação ao Espírito, por exemplo. Não vou fazer As isso, né? entidades, né? Os encantados, As né? entidades, ou então os encantados, as entidades, né? E os caboclos, né? Como Uhum. alguns falam, né? Então, é só assim uma questão da gente poder discernir isso, né? Com sabedoria, Yes, yes. não falar assim, tudo é do diabo. Não, mas não pode ter essa passar o que é bonito, o que é cultura, o que Deus nos fez pra gente, passar, entregar na mão do diabo, por exemplo. A gente não Verdade, pode fazer verdade. isso, né? A gente pode canalizar o que é bom, fazer o que é bom, fazer para a glória do Senhor, né? Sim, E assim deixa os irmãos também alegres, porque todo índio gosta de fazer a sua expressão cultural, né? Então, sim. aqueles que se convertem, eles vão ter o gosto de dançar o toré ainda, né? Só que adorando a Deus, isso que é bonito, né? Louvando ao Senhor, alegre, sem bebedeira, e geralmente as festas vão terminar bem, né? Porque os Com nossos certeza. irmãos vão estar fazendo isso com muita alegria, sem esses excessos que a gente vê, e isso vai dar muito certo, né? Então, a cultura, o jeito que eles dançam, que isso a gente tem que saber assim entender em que momento estão fazendo, para quem estão fazendo, né? Então, e sabe o que é importante? Eu quero falar que vai ter gente que vai, né, às vezes querer analisar o seguinte, eu sou indígena e eu tenho o direito de escolher a minha religião, escolher a minha, assim como eu posso escolher, né, com quem eu caso, eu posso escolher um carro que eu compro, eu posso escolher uma roupa que eu visto, eu posso escolher um time de futebol para torcer, eu posso escolher uma comida para comer, eu posso escolher, eu tenho liberdade, eu posso escolher minha religião, minha religião. Eu escolhi ser evangélico, servir a Deus, mas em momento nenhum eu deixei de ser indígena. E eu não deixei, e eu não, assim, e o evangelho jamais, são mais de 100 anos do evangelho do nosso povo. Jamais o evangelho ele veio assim acabar com a nossa cultura. Quem conhece o povo tereno sabe, a maioria do povo tereno foi evangelizado, o povo tereno, a maioria são crentes, tem igrejas em todas as aldeias, e nós fazemos as nossas danças, é no aniversário da igreja, é num casamento, é numa festa, é numa inauguração da escola, a gente faz a nossa dança. Então a gente não deixou a nossa cultura. Pelo contrário, quando o evangelho entrou, nós valorizamos a família, o ser humano,
os homens assim cuidam melhores de suas esposas, seus filhos, as mães cuidam melhor da sua casa, não há bebedeira. Então, assim, tudo que é mal diminuiu ou não tem, né? Mas, assim, a valorização do ser humano, isso foi muito importante por causa do Evangelho. Então, nós amamos ser indígenas, temos a nossa cultura, e nós podemos ser evangélicos. Isso é uma escolha. É uma escolha que eu fiz, que muitos irmãos meus fizeram. Então, jamais assim o evangelho vem para acabar com a cultura indígena. Não, ele vem para valorizar o indígena, o ser humano indígena. E isso que é O ser humano verdade. ele deixa de ser menosprezado, é isso? Nós amamos. É porque quando a gente tem o amor de Deus no coração, a gente vai amar melhor, vai cuidar melhor da sociedade, do meio ambiente, onde a gente vive, vai ser um melhor funcionário, vai ser um melhor pai, vai ser um melhor empregado, vai ser um melhor ser humano na sociedade, né? Na comunidade. Vai pensar melhor no outro, né? Então, eu vejo que em muitos lugares onde há a proibição do evangelho, sabe por quê? Porque é, os líderes não querem que os indígenas conheçam o evangelho, porque geralmente esses líderes são corruptos, né? Eu já vi muitos líderes que ganham em cima do seu povo, mas que fica subjugando o seu povo para não se converter. Porque parece que quando se converte, né, vai abrir os olhos, o entendimento do povo. Então, é isso que muitas vezes eles combatem. Ah, não. Parece que aquele líder não quer que o povo, a comunidade, o evangelho chegue na comunidade, porque vai abrir os olhos deles. E vão ver que ali há corrupção, que ali há interesse próprio, que é muito benefício para alguns. Então, eu vejo que tem isso Alguém tira também, né? vantagem, né? Alguém tira Alguém, vantagem nessa história, né? alguém tira vantagem nessa história e, e aí há, há um problema, joga no evangelho, né? O evangelho não é bom. Então É, tem isso também. geralmente tem isso mesmo, né? Tem casos de amigos meus que conhecem indígenas, né, em outras regiões e que relatam justamente isso. Indígenas que são, na verdade, manipulados por líderes, né? E aí eles não querem que o evangelho chegue justamente por isso, porque de alguma forma vai esclarecer aqueles indígenas a situação real da comunidade, vai libertá-los, né? É verdade. O benefício que chega, por exemplo, para a comunidade passa primeiro para o líder. Se o líder ele não é um líder que tem o temor de Deus, que não ama seu povo, que o líder é um cara corrupto, né? Assim, um cara que pensa só nele, aquilo vai ficar só para ele, o benefício vai ficar para ele. A gente tem visto isso acontecer. Então não chega em toda a comunidade porque passa primeiro para um grupo. E se essa pessoa não tem o temor de Deus, ele não vai pensar nos irmãos da comunidade, né? Vamos dizer assim, nos demais indígenas. Então, mesmo sabendo, ele sabendo que o evangelho é bom, que o evangelho traz tudo isso, que o evangelho ele aproxima as pessoas, ele desarma o ser humano, ele traz paz, o evangelho traz mais Alegria também, né? compartilhar, mais alegria, né? O evangelho traz menos morte, menos bebedeira, o As mal drogas. assim, né? As drogas, por exemplo, é algo assim muito comum também nas comunidades, né? Então, o evangelho chegando, o evangelho tendo entrando nessas comunidades, vai fazer tudo isso. E aí tem muitos líderes que sabem que isso vai acontecer, mas mesmo assim não quer. Por quê? Porque vai perder aquele controle que ele tem sobre a sua comunidade. Isso aí também é um problema, né? Com certeza.
A corrupção é ruim em qualquer parte da sociedade, seja entre índios, seja entre brancos, ela vai ser ruim em qualquer parte, né? Não vai trazer um Uhum. benefício para ninguém, né? O Sim, benefício que ele traria, que o governo, alguém traga, e se alguém tiver acesso a isso antes e for corrupto, pessoas serão negadas de receberem esses benefícios e aí virão problemas, né? E é, aí é onde é, entra o evangelho sendo bem implantado, não importa onde seja, né? Um evangelho bem implantado, de forma sensível, eu acho que de fato o evangelho transforma, não tem para onde correr. O evangelho vai transformar. vai transformar. É verdade, o evangelho transforma e o evangelho ele muda, né, o interior do ser humano, né? E a gente vai amar melhor, como eu disse no começo, né? Melhor nossos irmãos, nosso próximo, a nossa família, e é isso que ele muda. E jamais veio para alterar a nossa cultura, não veio para mudar a nossa cultura. Naquilo, claro, que é pecado, aí sim. Por quê? Porque tudo que está abaixo da palavra de Deus, da Bíblia, né? Tudo que a Bíblia está acima da cultura. A Bíblia Sim, está, né? E a Bíblia, em forma alguma, ela vai assim desprezar o indígena. Por quê? Porque nós cremos que foi o próprio Deus que nos fez indígenas, assim como ele fez os não indígenas. Então, o próprio Deus fez assim e nos colocou em diversas etnias. Foi ele que fez. Se ele fez, nos fez assim, e aí por que, que o evangelho veio para alterar então? Não, veio para mudar, como eu estou dizendo, aquilo que é ruim no nosso meio, no nosso coração, e é isso. Mas não confronta a nossa cultura, não. Só o pecado. E muitas vezes o pecado do egoísmo, né? Daquele pensar só na pessoa, né? E por quê? Porque a gente não vai amar o nosso próximo, né? Não vai amar como Jesus está pedindo para a gente fazer. Nós precisamos amar o próximo, amar o nosso irmão. E se nós não fizermos isso na comunidade indígena, amar um ao outro, né? Então, aí não vê resultado mesmo. O Evangelho veio para mudar isso. Então, a gente eu, percebe isso. e você trabalha com os irmãos Potiguara? Isso. São os potiguaras que moram na aldeia Catu, né, na comunidade Catu. Lá tem o líder que é o cacique Luiz Catu. Não sei se você já conheceu o Luiz. Lá, graças a Deus, nós não temos uma restrição para pregar o evangelho. Nós temos total liberdade, né, de estar entre as pessoas lá, de compartilhar o evangelho e transformar aquele meio, né? A gente tem um trabalho de futebol, a gente tem um trabalho com crianças, a gente tem um trabalho de alfabetização de jovens e adultos. A gente procurou pontuar o evangelho, porque o evangelho onde chega ele transforma. E aí nós procuramos pontuar problemas na comunidade e ajudar, a ser parceiro na comunidade em resolvendo esses problemas, né? Percebemos que tinha o problema das drogas, tinha problema de violência doméstica, problemas de que qualquer comunidade fora do meio indígena também tem, né? E aí nós procuramos desenvolver atividades em parceria com a comunidade para tentar sanar. E é lógico que aí o evangelho entra, e o evangelho ele entra, como você bem falou, o evangelho tem valores que se todos os homens dessem ouvido ao evangelho, esses homens seriam de fato transformados, né? Porque não adianta você querer falar de meio ambiente, querer falar de blindar a família contra as drogas, se você perceber o quão importante é o evangelho nesse processo, você jamais abandonaria esses valores, né? Eu acho, como você bem falou, um líder que rejeita a mensagem do evangelho, ele sabe o que está fazendo. Na verdade, ele não está querendo que esse povo
tenha a liberdade mental, né? Porque o evangelho liberta o homem mesmo, ele esclarece. E a gente tem percebido isso na transformação de muitos jovens que nós trabalhamos, né? Como nós começamos e como nós estamos hoje com eles. Houve uma grande... apagou aqui para ele. Houve uma grande mudança, né, de comportamento. Né? E a gente sabe que isso é o evangelho. É o evangelho onde ele chega, ele transforma. Né? E bem, como você bem falou, eu não preciso obrigá-los a deixar de usar a sua pintura nas festas, usar até mesmo toré na expressão cultural. Né? Eu não preciso fazer isso. Né? O que eu preciso é fazer que o evangelho entre naqueles corações. E o resto é o evangelho quem faz. Se é pecado, o pecado vai sair. Pintura não tem nada a ver. A gente tem casos lá de pessoas que tem uma igreja lá e essa igreja proibia as pessoas se pintarem, né? Uhum. Ou você fica com a sua cultura, ou você fica com a nossa igreja, nessa ideia, né? Uhum. E, na verdade, o evangelho não precisa disso. Eu prego o evangelho e é o evangelho quem vai transformar o homem. Né? Uhum. Esse homem transformado, ele é aberto os olhos e aí os frutos serão no dia a dia, a comunidade vai sentir. A gente tem percebido muita diferença, principalmente entre os jovens, né? Como a gente pegou e como hoje eles estão. E eu não precisei de forma alguma obrigá-los a nada. Fomos apenas parceiros nisso. Uhum. Uhum. E a colaboração na pregação do Evangelho, e como você está dizendo, né, como vocês têm feito aí, auxiliado na educação, na prática do esporte, Isso. né, no trabalho artesanal. Sim. Tudo isso é pensando em valorizar o ser humano, né? E é isso que fazemos. Qual é o ganho? O ganho, por exemplo, dos missionários que estão aí, né, que estão trabalhando com o povo, é ver eles sendo assim, tendo alegria, tendo paz, né, vivendo bem na sua comunidade, né? Então, esse é o ganho que os missionários têm em ver os povos indígenas, né, não deixar de ser indígena, mas de ter uma vida diferente, uma vida realmente que faz sentido, né? No Brasil a gente tem etnias que a prática do suicídio é muito forte. Então, há de se ter um trabalho para esses povos, né? Para que eles tenham um amor a si mesmo, né? A vida. Um testemunho eu estava numa aldeia, numa comunidade, e o líder lá falou assim, olha, vamos visitar uma família, porque uma menina de 10 anos acabou de se matar. Uau. Então, aí ele explicando que ela pegou 10 reais da bolsa da mãe, e para a mãe não brigar com ela, ela preferiu tirar a vida dela. Ai, Então, Jesus. e nesse contexto, é um povo que, para resolver o problema, que eles falam assim, para resolver o nosso problema aqui na Terra, é morrendo. Para não trazer tristeza para a mãe, nesse caso, né? Então eu vou me matar. E, e não é uma verdade, né? Não é uma verdade. Né? Nós estamos aqui e nesse tempo em que Deus nos deixou aqui na Terra, nós precisamos amar uns aos outros, viver em paz, viver bem. E aí o Evangelho, ele deveria ter chegado antes nesse lugar, né, e explicado isso. Só que não chegou, infelizmente. E Que existe o perdão, né? naquelas outras comunidades onde os nossos irmãos indígenas bebem, bebem, bebem até morrer, né? E tem várias cidades onde você vê indígenas bebendo e aí fica à margem aí da sociedade, nas cidades urbanas, né? Bebendo. Então, sem um porquê da vida. E o Evangelho vem para valorizar a vida do ser humano. Então, por isso nós trabalhamos, por isso nós falamos Jesus para os nossos irmãos indígenas. Que Jesus nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele traz esperança, que Ele traz paz, que
que muda o mal que há no coração nosso. Então, essa é a mensagem, né, do Evangelho. Primeiro, né, que veio assim para, né, nos purificar de todo mal, de todo pecado, daquilo que não presta, tira do nosso coração e nos coloca alegria, nos coloca paz, esperança, amor. E isso tem assim, eu tenho visto assim em alguns indígenas que se converteram já, né, que tem essa alegria de fazer parte do corpo de Cristo, vamos chamar assim, né? Crentes em Cristo Jesus, de várias etnias, vários irmãos de vários lugares, de várias tribos, professando amor a Jesus, né? Então, e sem alterar nenhuma a sua cultura e da onde você vive, você veio e vive, né? Mas a gente tem um problema aí na região Nordeste. A gente está aí, eu estou, fazem 2 anos que eu estou morando em João Pessoa. Agora não, né? Eu vim para o Mato Grosso do Sul e acabei aqui me proibido assim, né? Pelas circunstâncias de Situação, né? voltar, Uhum. de voltar para nossa Paraíba aí, né? Eu estou virando paraibano já. Mas, é, mas o nosso trabalho aí em João Pessoa é em algumas frentes. Uma das frentes principais é falar com a igreja que existe, a igreja nordestina, a igreja aí do litoral, as igrejas que a gente tem participado e visto que são 5.000 membros, 8.000 membros, mas que não tem nenhum trabalho com povos indígenas. Então, não é uma questão, o evangelho para o crente, ele não é questão eu vou evangelizar, que não é o gosto da minha igreja, não é a pegada da minha igreja, não é assim que funciona. O evangelho Verdade. é, o evangelho ele é primordial para a igreja. A pregação do evangelho é, é algo principal, é o porquê da igreja, é aquilo que Jesus fala, aquilo que a Bíblia diz, né? Que o sacrifício foi feito para fora do portão. Então a gente precisa sair para pregar o evangelho. É aquilo que ele deixou como ordem para a igreja, para nós, pregar o evangelho para toda criatura, né? Então, mas a igreja, nós temos visto assim que tem se envolvido com muitas coisas. Ah, não, minha igreja é forte na educação, forte na visitação do presídio, forte na, na ação social, forte aí na relevante na cidade, não sei o que tal. Eu entendo tudo isso, mas é preciso nós dividir isso para buscar aquele que não que está longe dessa chance de ouvir o evangelho. Verdade. E quem está longe disso? São os povos que estão aí né, no sertão, vamos dizer assim, na mata, aí nos morros, né? Os povos que vivem nos morros. Eles precisam ouvir o evangelho. Ah, é o que Mateus está dizendo, né? Esse evangelho precisa ser testemunhado, chegado em testemunho a todas as nações, né? E aí Jesus falou que quando isso acontecer, aí vem o fim. Então nós precisamos trabalhar para que Jesus volte na perspectiva de pregar o evangelho, para que ele de fato venha assim e a gente, né, esteja com ele. Então, nessa frente, nós estamos aí falando com as igrejas, falando nos seminários, falando com os irmãos. Muitos nem sabem que tem indígena aqui, não tem mais não, tal. Então, nem sabe que tem indígena. Assim como eu não sabia, quando eu fui do Mato Grosso do Sul, fui para lá, não conhecia, não conhecia as etnias. Chegando lá, a gente foi visitar, foi conhecer. Eu fui aí na região da Baía de Traição, aí depois eu fui em todas as etnias do Pernambuco, todas do Alagoas, todas as etnias aí da Paraíba, subi até o Ceará, então, né, as do Maranhão, algumas da Bahia. E esses povos indígenas estão abertos, estão prontos, estão esperando
Tem um testemunho de uma comunidade ali no Ceará que a mulher falou assim, a líder falou pra gente, falou que se tivesse 20 crentes ali, 20 pessoas de alguma religião, né? Porque a gente perguntou para ela, e aí, em relação assim, pode ter crente aqui? E ela falou assim, olha, na nossa comunidade indígena, é uma etnia, se tiver 20 crentes aqui, a gente tem até um terreno para fazer uma igreja. Olha aí. Mas não tem 20 crentes. Por quê? Porque não tem ninguém querendo trabalhar ou trabalhando com eles. Então, o povo tá sedento, tem muitas portas abertas, mas falta que aquela igreja missionária, aquela igreja Atitude, né? que vai buscar além, né? Que vai trabalhar além. E aí, não sei se você compreende, mas a leitura que a gente faz nesse momento em que a gente não pode ir à igreja, não é? Nós não podemos ir Aham. à igreja, não é reunir Sim. na igreja como, O templo, né? mas no templo, né? Mas tem muitas igrejas que investiram milhões no templo, Verdade. na boa estrutura do templo, mas não pode, ia estar fechada, Agora não pode usar. não pode usar. Agora, já pensou se a gente tivesse investido em buscar vidas lá, Buscar né? Investir pessoas. em pessoas, investido em missionários, investido em, em preparo de jovens para serem missionários, né? Então, Verdade. eu acho que é um momento também da gente repensar a questão da igreja, a missão da igreja, né? A missão principal da igreja é algo que vai trazer assim uma nova reflexão para a igreja, para ela, porque geralmente a igreja é acostumada a receber as pessoas, não, vem, tá, as portas abertas, vem aqui, pronto, a pessoa vai lá e os nossos líderes têm que tomar uma decisão, os pastores, né? Não é só as pessoas virem aqui à igreja, agora a igreja vai buscar pessoas, além daquelas que estão lá isoladas, né? Então, mas graças a Deus que temos, assim, o evangelho está chegando na região amazônica, está indo, mesmo com a oposição, está chegando também no interior aí do nosso Nordeste, né? A missão Juvep é uma missão que trabalha com plantação de igreja no sertão. E ela, há 30 anos, ela planta igreja, trabalha, está nos 70 projetos, mais ou menos, já, em municípios onde quase não tem nenhum crente. E está plantando igreja. E agora também tem um desafio que são dos quilombolas, dos ciganos, e nós estamos aí com o desafio dos indígenas. Nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos unir as forças, né? E por isso, assim, eu tenho interesse muito grande, não deu certo de visitar o Catu aí, né? Visitar vocês. Eu tinha até falado com o irmão, Potiguara, o, Cleveland. o Isto, então. E É, a gente ficou ensaiando de se encontrar tal, e não deu certo, né? Mas eu quero também visitar os irmãos e nos alegrar juntos será um prazer. e estar aí divulgando, né, para que as igrejas possam estar apoiando, mandando pessoas, né, mandando missionários, né, para a gente poder alcançar as etnias. No Nordeste nós temos aí uma média de 58 etnias, que vai desde a Bahia até ali o Maranhão, né? Graças a Deus que o Maranhão assim, tem muitas ações das igrejas, das missões, né? Nós temos aí na região também, no Nordeste, no Nordeste, a missão Novas Tribos, né? Também é uma missão que está há muitos anos em alguns povos. Graças a Deus pelos missionários que estão aí trabalhando. Os missionários aí da Junta de Missões Nacionais estão trabalhando também.
E aí, através da Juvep, nós queremos também estar levantando missionários para também alcançar alguns dos povos que ainda não têm nenhum trabalho. E interessante é falar que existem comunidades, irmãos, que existem aldeias, que existem povos de 2.000, 3.000 pessoas, que é um ou dois crentes entre eles. E é aqueles crentes ainda que é da televisão, que assiste lá aqueles programas de televisão. É, eu visitei um São povo no alimentados, interior, né? eu visitei um povo no interior do Pernambuco, quase 3.000 pessoas lá. E é, eles me falaram que tinha acho que tem aqui uns 4 crentes entre eles, mas é aqueles que assistem na televisão, que é daquelas igrejas, né? Então, Sei. é muito, muito pouco para um Brasil que tem muitas igrejas fortes. A gente tem boa teologia, a gente tem bom louvor, a gente tem boas igrejas, boas pregações, nós temos tudo, 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 tudo. O que falta é as igrejas alcançarem esses lugares. Mas É, esse é um desafio muito grande mesmo. Então eu nós acho que estamos aí, passa da atitude, né? Tem que nós mudar a estamos aí, atitude, a visão. a visão, é verdade. E um trabalho indígena, uma igreja indígena, ele não tem um retorno financeiro que uma igreja poderia esperar. Isso não tem mesmo. E muitas vezes é um gasto muito grande, Sim, isso eu sei, é verdade. porque demora muito para você alcançar, primeiro para quebrar, né, esse preconceito, para quebrar essa visão distorcida que o evangelho tem entre comunidades indígenas. E aí o missionário vai trabalhar para desfazer muitas mentiras, muitos mitos, muitas coisas difíceis assim nesse sentido. Aí depois que ele trabalhou nisso, ele vai trabalhar no, na conquista da amizade daquele povo. Aí ele vai começar a desenvolver os trabalhos sociais, né? E junto com os discipulados. Então vai demorar um pouco. Por isso tem que começar logo. Por isso as igrejas têm que trabalhar logo, porque além do que ainda vai demorar para a gente ter assim um Os grande número primeiros de frutos, né? convertidos, os frutos. Mas é assim, graças a Deus que nós estamos aí juntos, né? Nós estamos juntos. O interesse nosso é dar as mãos. Esse ano era para a gente ter feito um congresso e chamado todos os missionários, os indígenas crentes, para um fortalecimento. Nós já fizemos aí um congresso do Complay, deu muito certo, reunimos vários missionários e houve assim tinha lá reunido mais de 20 etnias, né? Isso foi muito importante, porque no Nordeste tem essa dificuldade, a gente conseguiu reunir essas etnias aí do Nordeste, né? Então, graças a Deus por isso. E nós queremos fazer assim, irmão, né? Dar as mãos, trabalhar junto, não pela nossa missão, não pela nossa placa, mas para que o nome de Jesus possa ser conhecido Pela missão de aí, Deus, né? aí nessas comunidades, né? Libertando essas pessoas das práticas em que elas estão, né? Adorando espíritos encantados, e para eles eles têm que ficar possesso, cair, isso tudo é ação do inimigo, né? A gente quer ver o indígena se levantando, tendo o seu valor, amando um ao outro, e é isso que o Evangelho veio para fazer, Transformando vidas. transformando É, vidas. pastor, eu fico feliz em ter esse contato com o senhor e suas informações,
sua forma de se expressar, eu percebo que aquele pessoal que tem se interessado, tem sido impactado, muitos de nós, principalmente aqui no Nordeste, eu digo em particular em Natal, muitas pessoas que estão em suas igrejas não conhecem a realidade indígena, não têm a mínima noção do que é uma comunidade indígena, de sua cultura, de sua religião, do que se faz na comunidade indígena. E suas palavras foram muito esclarecedoras no que diz respeito a mostrar que um índio ele pode ser cristão, ele pode ser cristão. E uma visão de um índio quanto aos valores do cristianismo, isso é importante demais, né? Entender isso. E entender também que, mesmo você sendo pastor índio, isso não fez você esquecer sua cultura, né? Você não esqueceu sua cultura, pelo contrário, pelas suas palavras, você até a sua expressão, né? Fica muito claro que você é à vontade com a sua cultura, né? Que é à vontade com tudo. Isso é muito bom para que as pessoas que estão nos vendo possam entender isso, que de forma alguma um índio, por ser crente, por ser cristão, na verdade, ele perdeu sua identidade, deixou de ser índio, né? Sim, sim. Isso é Eu louvo a muito Deus. importante. Eu louvo a Deus por isso, viu, irmão? E tem uma canção que a gente gosta de cantar, do nosso povo, da nossa língua, que fala Iaiá, Vangu, um dia vão. Então, aqui não é meu lar, um viajante eu sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Fala assim, Iaiá, Vangu, um dia ao norte, um dia que no Canaã por Jesus. Então, é isso, né? É uma alegria a gente falar desse amor de Jesus, né? E nós transmitir esse amor, assim, de Jesus para os nossos irmãos indígenas. E esse é o desafio, né? Estamos aí Com para certeza. passar esse momento, aí nós poderemos já voltar a visitar as comunidades, a reunir. Então, nós esperamos passar esse momento para que a gente possa continuar com a missão. E vamos aí mobilizar as igrejas, nossos amados irmãos, os não indígenas, eles são muito importantes no processo. A igreja brasileira é muito importante no processo, na manutenção dos missionários entre os indígenas, para apoiar os jovens, para formar jovens para serem missionários, os próprios indígenas que querem aprender a palavra de Deus para trabalhar entre as comunidades indígenas. Então, a igreja brasileira, a igreja não indígena, é muito importante no processo, né? Nesse processo que a amada igreja do Senhor Jesus Cristo possa olhar para os povos indígenas, né? Eu gosto de falar que o nosso trabalho ele não é assim algo político. Não mexemos com isso, não mexemos com essas ideologias, não mexemos nada com isso. Eu não sou ativista, é isso que eu queria falar. Eu sou evangelista, o evangelho é diferente, o evangelho é compartilhar, o evangelho ele é vida, ele transforma, ele valoriza o indígena, isso é o evangelho. Então, ativismo, a gente tem visto muito ativismo para fazer algumas coisas, mas o evangelho ele muda primeiro o coração do homem. E com certeza que o ser humano com um coração diferente, ele muda o meio ambiente dele, né? Ele transmite paz, ele transmite amor, ele vai trabalhar melhor na sua roça, é diferente. Então, eu louvo a Deus, estamos aqui para ajudar. E qualquer coisa, se os irmãos aí da região, né, do Nordeste, quiserem conversar, quando a gente estiver já em João Pessoa, a gente está à disposição. Para encerrar, pastor, se alguém, de repente, eu vi muita gente perguntando, está impactante, como fazer para saber mais sobre os índios do Nordeste,
como é que essas pessoas, impactadas pela sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus, queiram conhecer mais, queiram se envolver mais na obra indígena, com a Juvep ou com o Complay, como é que eles podem ter acesso a vocês? Como é que a Juvep pode ajudá-los? Como é que o Complay pode ajudá-los? Então, nós estamos aí em João Pessoa com a Missão Juvep, né? A Missão Juvep, nós temos aí feito já um preparo, já teve um encontro até, né? Era para ter saído um outro encontro, mas não teve. Tudo que é agenda para a gente esse ano, né, a gente não sabe mais nada, né? Nenhuma Vai agenda. ter que Mas a gente repensar, né? tinha, a gente tinha coisas marcadas já na Missão Juvep, né? É um preparo para pessoas que queiram trabalhar com povos indígenas, pessoas que já trabalham. E aí a gente teria um segundo encontro, mas vamos aguardar, né? Mas É então, isso. nós estamos com a Missão Juvep, tem um departamento de missões indígenas na Missão Juvep, e nós estamos aí em João Pessoa. Depois, se alguém quiser falar mais, saber mais, pode nos procurar, que a gente vai dar informação. E na Missão Juvep tem um preparo missionário, que são de 6 meses, né, para preparar um missionário. E é um preparo assim, muito profundo, apesar de ser só 6 meses, mas ele é intenso, muito profundo, com bons professores. Então, o missionário sai bem assim, bem preparado mesmo. E tem estágio, tem tudo. Então, a gente está aí para isso, para ajudar os irmãos e vamos alcançar os povos que não têm ainda, né, uma igreja, algum missionário trabalhando com eles, né? Alguém A perguntou pessoa aqui, a pessoa está perguntando se é Pernambuco. Não, é João Pernambuco, Pessoa que fica. João Pessoa que fica na Paraíba, né? Paraíba. É. Paraíba. E É, o então, seminário que tem lá, a gente vai também, vai ter que conversar caso a caso para saber o interesse das pessoas, né? E também como vai ficar, uhum. né? A gente não sabe mais como vai ficar. Pelo menos até esses primeiros semestres já não deu mais nada, nenhuma agenda, a gente Vai ter que refazer tudo, hein? Tudo no tudo. A próximo gente ano. teria um complay nacional que é de 4 em 4 anos, lá em Imperatriz do Maranhão, em setembro desse ano. Complay 2020. Ia ser uma benção. Geralmente complay é uma benção. A gente recebe, reúne mais de 80, até 100 etnias, né, louvando a Deus. E não deu certo, já cancelou. No caso, adiou para o ano que vem. Então, mas também a gente não sabe, né? Teria um encontro de jovens indígenas e alguns projetos aí, mas não deu certo, Mas, por enquanto, né? vamos, vamos ficar na dispensação de Deus e torcer para que tudo É, passe, né? E vamos voltar à vida é, normal. E eu espero um amém. dia poder contar com o Senhor aqui no nosso trabalho ali no Catu, né? Tem outros trabalhos aqui outras aldeias aqui bem fortes aqui no Rio Grande do Norte, como o Amarelão, né? O Sagi, tem outros lugares. A gente hoje atua no Catu, mas a gente tem consciência que existem esses lugares e a gente, aos poucos, a gente também quer se comunicar com essas outras comunidades também, né? E eu acho que é importante nós conhecermos essas particularidades. E para quem não conhece, o pastor falou da Juvep, do Complay, né? Nós somos da Missão Jeremias, nós trabalhamos também numa aldeia indígena, né? Desenvolvemos algumas atividades lá em parceria com a comunidade, proclamamos a Cristo lá naquele lugar, e é aqui no Rio Grande do Norte. Se algumas pessoas quiserem conhecer, podem nos procurar. O meu telefone é 9. Primeiro o código DDD, né? 84-987-56-4940. Vocês são nossos convidados. E, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Vai acabar o tempo aqui. Deus Amém. abençoe. Foi muito rico esse momento, viu? Eu tenho certeza. Amém. Vou deixar isso gravado aqui para que outras pessoas tenham acesso.
Que Deus Eu abençoe, que, pastor. eu que agradeço, irmão. Um grande abraço a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Um Amém. abraço a Deus todos. abençoe. Obrigado a todos.